Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia 30 de setembro de 2018 e o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 9, versículo do 38 ao 43, versículo 45 e versículo do 47 ao 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra mim, contra nós, é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois e ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus hoje nos traz palavras muito duras, palavras que levam-nos a tomarmos uma decisão. A decisão de não escandalizarmos, de vivermos uma vida voltada para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, como Jesus nos fala hoje, tomar uma decisão muito difícil. Uma decisão de seguir ao Cristo, uma decisão de viver a vida eterna. E como nós podemos fazer isso? Nós precisamos tomar a decisão radical. Jesus nos enumera aqui várias coisas. Que se a mão nos leva a pecar, que nós arranquemos a mão. Se os nossos pés nos levam a pecar, que nós arranquemos os nossos pés. Se o nosso olho nos leva a pecar, que nós arranquemos o nosso olho, para que nós possamos verdadeiramente entrar no reino de Deus sem um desses nossos membros, do que arder no fogo que não se apaga, no fogo do inferno. Muitas vezes as pessoas olham esse evangelho e falam, mas como Jesus nos traz palavra dura. Mas é isso que Jesus quer de nós. Jesus não quer que nós compactuemos com o pecado, porque o pecado nos leva à morte eterna. Não a morte dessa vida, mas a morte eterna. Tudo que o Cristo quer é que todos nós nos salvemos e que nós não podemos ser jamais pedra de tropeço, que nós não podemos escandalizar as pessoas com os nossos pecados. Muitas vezes as pessoas olham que nesse evangelho, que escândalo é esse? Quantos pecados e de quantas formas nós levamos as outras pessoas a pecar através das nossas atitudes, das nossas ações. É isso que o Cristo quer, esse compromisso de lutar contra o pecado, que o pecado nos afasta de Jesus e nos afasta da nossa salvação. Essa decisão vai marcar a nossa existência,
vai marcar a nossa vida, porque ela nos levará à vida eterna. Que nós, meus irmãos, a cada dia da nossa vida, possamos pedir a força de Deus, a força e o seu amor, a sua perseverança na fé, para que nós olhamos interiormente e vejamos o que nos afasta de Cristo, o que nos afasta de Jesus. Lutamos tanto por essa vida terrena e muitas vezes nos esquecemos de que perdemos a vida eterna e seremos condenados no fogo eterno, no fogo que não se acaba. Meus irmãos, tantos motivos, tantas coisas que no íntimo do coração de cada um de nós, se nós fizermos essa reflexão verdadeira de que o que eu escandalizo, de que forma que eu me afasto de Jesus, de que me forma eu não sou merecedor do reino de Deus. Que nós possamos fazer essa avaliação. Esse sentido radical de Jesus é porque nós não podemos servir a dois senhores, servir a Deus e servir ao pecado. Nós temos que tomar uma decisão, a decisão verdadeira de amar o Cristo, de amar a Deus e amar a vida eterna. Meus irmãos, esse sentido radical de cortar, de levar, de tirar esses membros, é assim. Nós, muitas vezes, quando tomamos a decisão de seguir a Cristo, nós temos que cortar na nossa carne. Muitas pessoas que têm um vício no álcool têm que cortar o vício da bebida para poder seguir a Cristo. Muitas pessoas que têm um vício do jogo têm que deixar esse jogo para poder seguir a Cristo. Muitos que têm o vício da pornografia têm que deixar de lado essa pornografia. Muitas pessoas, quantas vezes nós escutamos, mas porque tu mudou, agora tudo é diferente. E verdadeiramente, quando a gente tem a opção de servir a Deus, verdadeiramente, tudo muda na nossa vida, tudo passa a ter sentido. Esses prazeres mundanos a gente consegue deixar de lado e procurar caminhar o caminho reto, o caminho que nos leva à salvação. Dói tomar essa decisão, nos afastar das coisas do mundo? Dói. Verdadeiramente é como Jesus nos fala no Evangelho, é como se fosse cortar um membro nosso. Mas depois que nós fazemos isso, tomamos essa decisão e caminhamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos e conseguimos perceber o quanto que nós vivíamos na escuridão do pecado. Que nós, a cada dia da nossa vida, peçamos a graça de Deus, peçamos a força de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos abrir os nossos corações para a graça de Deus, para que verdadeiramente a palavra de Deus, a vida que é o Cristo, vença a morte, que é o nosso pecado, para que nós possamos encontrar a graça da vida eterna no reino que Deus preparou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.